Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vivendo Fora. Meu nome é Hugo e hoje eu trago mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer um tema muito importante, principalmente para pessoas que vêm de fora, que têm um sistema de saúde muito diferente e que nunca tiveram uma experiência aqui em Portugal. Então vou falar como funciona o sistema de saúde aqui do interior, mais precisamente da cidade de Castelo Branco. E lembrando que, infelizmente ou felizmente, enfim, de acordo com a minha experiência, alguns procedimentos acabam não sendo padronizados aqui, de acordo com a cidade. Então se você vai em Lisboa, Coimbra, Porto, provavelmente pode ser que seja diferente esses detalhes que eu vou passar para vocês, beleza? Então, reforço, isso aqui é o como acontece aqui em Castelo Branco. Não se apeguem a esses detalhes se vocês estiverem em outra cidade de Portugal, ou também, eu estou falando esse vídeo agora em fevereiro de 2022, se vai estar muito distante, porque tudo pode mudar, beleza? Então vamos lá. Fluxo de atendimento, o que é que você precisa saber, né? Para acompanhamento de situações, consultas, né, não emergenciais, você tem que se dirigir diretamente ao centro de saúde mais próximo da sua residência, tá? Normalmente funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 20 horas, tá? Lembrando que para quem vem aqui, acabou de chegar, você tem que ter seu número de utente. Então você vai no centro de saúde, se informar quais são os documentos necessários para você fazer seu cadastro, e até mesmo se você muda de cidade dentro de Portugal, você também precisa atualizar o seu número de utente, ou seja, você precisa estar com o seu número de utente atualizado naquela cidade onde você está morando, beleza? Então você vai até o centro de saúde e solicita essa consulta. Quem tem médico de família, você vai solicitar consulta para aquele determinado médico. Mas para quem não tem médico de família, no meu caso, eu consigo atendimento sem nenhum problema num período da tarde, depois das 14 horas. Eu vou até o centro de saúde, como eu já precisei, vou lá na recepção, digo que eu preciso de atendimento, não é urgência, e então eles me encaminham para uma enfermeira, ela fez algumas perguntas, tal, fez alguns procedimentos, e depois eu fiquei aguardando até conseguir falar com o médico. Então você, sem médico de família, você também consegue atendimento aqui em Castelo Branco, beleza? Nos casos de urgência, pode buscar atendimento na urgência do hospital. Aqui tem o Hospital Amato Lusitano, o Hospital Distrital. Em casos graves, pode contactar o IMEM, né, que é tipo o SAMU aqui de Portugal, que o telefone é 112, ou a Saúde 24, que o telefone é 808 24 24 24. Então, no caso de extrema urgência, emergência absoluta, liga para esses dois números, para um dos dois, e passa o que está acontecendo, que eles vão ajudar, beleza? E para todos esses atendimentos e de especialidades hospitalares, no momento não está sendo cobrado taxa moderadora. Ou seja, agora em fevereiro de 2022, vejam que você precisa do atendimento do INEM ou em alguns procedimentos hospitalares, você não vai precisar pagar nada, tá? Porque eu vou explicar mais para frente, em alguns casos, alguns exames, você precisa pagar, mas de modo geral, na grande maioria das coisas, você acaba não pagando nada, beleza? Exames e análises, né? As análises também não têm sido cobrado aqui taxa moderadora. E a pessoa pode fazer no próprio centro de saúde ou em um laboratório. Exemplo, você precisa de um exame ou de uma análise que o médico, seja o seu médico de família, ou o médico do centro de saúde, ou o médico do hospital, ele solicitou, ou você faz naquele mesmo local, caso tenha, ou você também pode fazer, por exemplo, o centro de saúde solicitou um exame que só tem no hospital, então ele pode agendar já com o hospital e você vai fazer no hospital, ou também você pode fazer no laboratório, caso não tenha disponível naquele local. E como é que funcionam esses exames? O médico de família, enfim, ele vai solicitar esse exame, mas você não vai receber essa solicitação ou encaminhamento na hora. Esse exame vai para a sua casa através de uma carta e vai chegar lá a data, o local, tudo certinho, para que você vá até o local determinado na carta para realizar o exame. Então, assim, essa questão da receber a carta vai ser mais quando a gente fala em algumas coisas mais específicas, mais alguma especialidade. E quando eu falo em relação a ter que pagar ou não,
Por que eu quero dizer isso? Em alguns casos, alguns exames específicos, o hospital, enfim, o centro de saúde, ele não vai cobrir esse exame. Então você vai ter que fazer por conta própria, ou em alguns casos tem coparticipação, ou seja, o Estado, o governo vai pagar uma parte e você vai pagar uma outra parte. Tá? Então, na grande maioria acaba sendo gratuito, mas tem sim também essas outras duas hipóteses, que é você pagar tudo sozinho ou você pagar apenas uma parte. E vamos lá, algumas pessoas aqui têm seguro de saúde, né? Que é um pouco diferente do que normalmente ocorre no Brasil. Lá, plano de saúde, você paga aquela mensalidade e depois você tem acesso a N serviços e no ato daquele serviço você não precisa pagar nada. Aqui, normalmente, é coparticipação. Então, você paga aquele valor, que geralmente é bem reduzido, mas que quando você precisa utilizar, você tem que coparticipar, ou seja, pagar uma parte ali daquele serviço. Então, nesses exames que não tem coparticipação alguma por parte do governo, que você tem que arcar sozinho, quem tem plano de saúde, às vezes até consegue um bom desconto por conta dessa coparticipação do plano de saúde. Em alguns casos também você consegue fazer diretamente com o profissional e depois pede uma parte do reembolso, né? Recebe uma parte como reembolso do plano de saúde. A grande vantagem para os planos de saúde daqui, para você ter um plano de saúde aqui, basicamente, na minha opinião, são duas vantagens. Uma é que especialidades, por exemplo, você precisa marcar um oftalmo aqui. Então, geralmente, a fila é gigante e vai demorar bastante para você conseguir. Então, se você tem um plano de saúde, você consegue diretamente com um oftalmo particular e você vai pagar menos porque o seu plano de saúde ele vai pagar uma parte. E outra vantagem também é a questão dos exames. Você precisar de um exame que é caro, que você vai ter que pagar, o seu plano de saúde também vai pagar uma parte. Então, basicamente, eu enxergo essas duas vantagens para você ter plano de saúde aqui. Mas, como eu falei, uma boa parte dos serviços é gratuito, beleza? Bom, eu vou falar agora sobre especialidades hospitalares, beleza? Após a avaliação do centro de saúde ou no hospital, você pode ser encaminhado, referenciado para outras especialidades. Atualmente você aguarda a carta com dia e hora da consulta. É exatamente aquilo que eu falei. Se é uma coisa assim mais complexa, uma especialidade assim que você não vai ter ali na hora, o centro de saúde ou o hospital, eles vão te encaminhar depois uma carta para que você se apresente para aquela consulta. Dá um exemplo, você vai falar, fui lá no centro de saúde, falou lá com o médico e ele acha que você precisa falar, sei lá, com o psiquiatra. Então, você vai aguardar em casa que chegue essa carta dizendo o dia e a hora da consulta. O médico lá, mais ou menos, ele vai te dizer uma previsão, sei lá, 2 meses, 3 meses, 5 meses, mas é óbvio que isso não é exato porque não depende dele. Em relação também aqui a atestado médico, baixa, como eles chamam aqui, funciona basicamente da seguinte forma. Quem emite essas baixas é o centro de saúde, tá? Então, você pode... não vou ter o atestado. Não, é só uma questão de uma declaração de presença, né? Tanto o hospital como o centro de saúde também, caso você não receba o atestado, de fato, para ficar dias em casa, você pode solicitar que você compareceu, um atestado de comparecimento. Mas tem um detalhe muito importante. Caso o médico ele diga, olha, você vai ficar em casa, mas, 5 dias. Mas esses 5 dias, tem uma observação muito importante, que ele pode colocar lá nessa baixa, nesse atestado, que você não pode sair de casa. Isso acontece, vou dar um exemplo, você está com uma doença contagiosa. Então o médico coloca lá, olha, durante esses dias você não pode sair de casa. E de fato, você não pode sair de casa. Essa comunicação é feita diretamente também para a Segurança Social. Então, ou a polícia ou a própria Segurança Social podem ir verificar se você de fato se encontra em casa. E se não tiver, o bicho vai pegar. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso. Tem que cumprir certinho o que foi determinado pelo médico. Se ele fala que você não pode sair de casa, você não pode sair, a não ser, lógico, caso de saúde. Mas você vai ter uma declaração dizendo que você precisou se ausentar por questão de saúde, já tem um outro médico, enfim. Mas é bom prestar atenção se você pode ou não sair de casa, caso você receba uma baixa ou um atestado médico. Outra coisa bastante interessante é em relação aos medicamentos, né? Aqui existe também a coparticipação do governo, do estado, em relação aos medicamentos. Então, por exemplo,
você recebeu uma receita ali, né, do seu médico, e você vai até a farmácia. Normalmente, na grande maioria dos casos, você vai pagar menos do que se você fosse comprar um remédio que não precisa de receita, por exemplo. Se você fosse comprar aquele remédio ali. Então, a grande maioria dos medicamentos são coparticipados, e o ideal também é que você frequente sempre a mesma farmácia. Por quê? Digamos que você tem que tomar aquele medicamento todos os meses, por exemplo. Mas o seu remédio acabou e você não conseguiu ir ali pegar uma receita nova. Normalmente aqui, você frequentar sempre a mesma farmácia, você acaba criando aquele vínculo de confiança, tudo, e eles te liberam o medicamento no valor normal, com a coparticipação, e assim que possível, já no próximo dia útil, você vai até o centro de saúde e solicita esse atestado. Então você pega esse atestado, volta lá na farmácia e eles dão atestado, a receita, né? Desculpa, a receita. Então vocês retornam lá na farmácia e entregam a receita para que eles deem baixa lá e fique tudo registrado certinho. Bom, no resumo, existem algumas vantagens e algumas desvantagens do sistema público de saúde aqui no interior, tá? Então, uma vantagem seria um sistema mais integrado, né? Por ser uma cidade menor, você vai ter um sistema mais integrado aqui e as coisas acabam funcionando de maneira mais rápida. Em relação ao tempo de espera, mas você acaba tendo um ponto negativo, que seria o seguinte: da mesma forma que você tem um acesso mais rápido para conseguir falar com o médico, você baixa aí no período da tarde no centro de saúde, mesmo você sem ter um médico de família, você vai lá, você conseguir ser atendido. Pelo menos eu fui 2 vezes e consegui ser atendido sem nenhum problema, 30 minutos de espera no máximo. Mas também tem um ponto negativo, que algumas especialidades aqui acaba não tendo. Então, em alguns casos, você precisa esperar muito tempo, porque a quantidade de médicos especialistas acaba sendo bem menor, ou você precisa ser encaminhado para alguma cidade mais central, ou capital, enfim, uma cidade grande, para conseguir realmente aquele atendimento determinado que você precisa, aquela especialidade que você precisa. Então tem esses dois pontos. Tem um ponto positivo, que coisas mais simples, não que aqui seja uma estrutura hospitalar pequena, tá, pessoal? O hospital ele é super grande, ele tem inúmeras especialidades, mas enfim, é diferente de uma capital. Então, realmente, se você precisa de algo muito, muito específico, provavelmente isso aqui vai ser um ponto negativo, porque você talvez precise se dirigir a uma cidade muito grande. Em compensação, em coisas mais comuns do cotidiano, você vai ter tudo aqui e, dependendo do caso, você consegue um atendimento muito mais rápido. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem informativo, tá bom? Deixa aqui nos comentários caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, que eu ou respondo diretamente ou depois eu posso gravar um vídeo falando especificamente desse assunto. Beleza? Então, meu muito obrigado e um bem-aja.